Então, olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo. Essa é a nossa primeira aula. Quem não conseguir assistir ao vivo, depois assiste gravado, né? Nós vamos gravar porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar de uma forma sobrenatural conosco. Então, eu quero começar fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade e no poder que é no teu nome, Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Pai, porque falar da tua palavra, falar dos teus feitos, é um privilégio para nós. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam aqui acampados comigo. Eu quero te pedir, Pai, que os ministros de eternidade estejam ministrando na minha vida, para que eu possa entregar não uma palavra rema, mas que eu possa entregar, Senhor, não uma palavra com a letra, Pai, mas que eu possa entregar uma palavra revelada, uma palavra rema, Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja algo, Pai, que não vai trazer vida, mas que seja, Senhor, uma palavra que vai trazer vida, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer entendimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Eu quero abençoar as pessoas que já estão aqui me assistindo ao vivo, e eu quero também abençoar todas as pessoas que eu sei que vão assistir depois, gravado, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra o entendimento de todos, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra, ela é viva. A tua palavra, Senhor, ela faz tudo aquilo que ela precisa fazer, ela traz tudo aquilo que ela precisa trazer, ela cumpre tudo aquilo que diz que vai ser cumprido, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, na verdade, esse grupo de estudo, ele foi gerado, né, realmente pelo Espírito Santo, foi o Senhor que tocou meu coração para começar esse grupo de estudo. E qual que é o principal propósito? Eu vejo, muitas vezes, quando eu publico alguns Reels no Instagram, e às vezes aparecem alguns comentários de pessoas, enfim, pessoas criticando, e às vezes elas até colocam algum versículo da palavra de Deus, mas eu vejo que não tem fundamento. Então, eu vejo assim, eu observo muito que as pessoas estão vivendo um nível muito raso, né? E o Senhor, na verdade, tem me levado realmente a buscar, estudar, entrar num nível mais profundo, porque é isso que nos traz cura, é isso que nos traz libertação. Então, a gente vai estudar aqui a palavra de uma forma que talvez você nunca estudou antes, talvez você nunca tenha ouvido antes, inclusive a versão da Bíblia que eu vou usar provavelmente é uma versão que você também nunca tem ouvido, porque realmente existe um comando do Senhor para a minha vida. O Senhor tem falado para a minha vida que Ele quer que eu ministro a visão que Ele tem trazido, que é a visão do original da palavra. É aquilo que nos foi ocultado durante muitos anos, né? Então, por isso esse estudo, tudo que eu for falar, eu vou embasar na palavra, eu vou ler para você a palavra, para você não ter dúvida, tá? Então, assim, que você também possa orar pedindo para o Senhor abrir, né, os seus olhos espirituais, tirar as escamas dos seus olhos, porque realmente o que vai ser falado aqui, você não vai ouvir nas igrejas, ok? Então, hoje, o Senhor tocou meu coração para eu começar ensinando sobre o sábado, sobre o Shabá. Por quê? Porque a gente vai, por isso que eu comecei hoje às 15 horas, né? Porque quando chega às 18 horas, eu faço a minha cerimônia de Shabá, o meu filho vai vir, né, com a minha nora aqui para a gente comer uma pizza. Então, aí eu vou entrar no meu período de descanso. E eu quero ensinar para você esse princípio, e muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Porque cada igreja fala uma coisa, cada líder fala uma coisa, e eu quero trazer para você a palavra, ok? Eu quero ler. Eu separei muitos versículos da palavra de Deus para te mostrar que isso foi um princípio que não deixou de ser cumprido, como todos os outros. E talvez seja por conta disso que você ainda está vivendo aquém daquilo que o Senhor preparou para você, porque é um princípio eterno. Então, nós vamos começar lendo Gênesis 2, a partir do versículo 2. Então, Gênesis 2, a partir do versículo 2, que diz assim: No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou.
Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Então, aqui nós temos alguma chave, né? O Senhor concluiu a obra, né? Ou seja, tudo que foi criado, né, nos céus e na terra, ele construiu, ele criou em 6 dias, ok? E no sábado, o Senhor terminou, né? No sábado, né, ou seja, no sétimo dia, o Senhor já tinha terminado a obra e ele descansou de toda a obra que ele realizou. Então, ele abençoou o sétimo dia e ele separou como santo. Então, o sétimo dia, que é o sábado ou o Shabá, ele tem essa unção de ser um dia santo e de ser um dia abençoado, ok? Então, existe essa unção, existe um portal aberto no sábado. Por quê? Porque no sábado um ciclo se fecha e outro inicia. É o ciclo das semanas. E isso, existe uma chave espiritual muito forte, muito poderosa. Não sei se vocês já ouviram falar numa doença que antigamente não se ouvia falar, que chama-se burnout. O burnout, o que é o burnout? O burnout nada mais é do que uma exaustão. É uma exaustão. E pessoas que não guardam o sábado, pessoas que não dão esse descanso para o corpo, que não recebem essa unção de renovo, têm uma tendência muito grande a ter um burnout, ok? Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa descansar. O nosso corpo, ele precisa ser renovado. Mas não da forma que o mundo prega, não da forma que o mundo administra, da forma que o Senhor criou, ok? Por quê? Porque todos nós somos limitados e nós precisamos desse renovo do Senhor, ok? Então, essa é uma chave muito poderosa. Eu quero também ler para vocês Êxodo 20, Êxodo, capítulo 20, e os versículos de 8 a 11, que diz assim: lembre-se do dia do Shabá, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o sétimo dia é um Shabá para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade, pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia, o Shabá, e de tê-lo separado para si, ok? Então, esse texto que eu acabei de ler é um dos mandamentos do Senhor, é um dos mandamentos de Adonai, onde o Senhor confirma e ele traz como um mandamento, como uma lei, que nós, né, guardássemos o sábado. Eu vou construir todo esse entendimento através da palavra, e depois eu vou, no final, falar como que eu faço, esclarecer algumas dúvidas, ok? E agora nós vamos para Deuteronômio. Tem muitos textos que falam a respeito desse assunto, mas eu escolhi alguns, ok? Então, agora nós vamos para Deuteronômio 5, 12 a 15, que diz assim: guarde o dia de Shabá para torná-lo sagrado, como Adonai, seu Deus, ordenou a você. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todo o seu serviço, mas o sétimo dia é o Shabá para Adonai, seu Deus. Nele, não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho ou sua filha, nem seu escravo ou escrava, nem seu boi, jumento ou outro animal, nem o estrangeiro que estiver com você dentro dos portões de sua propriedade, para que seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e Adonai, seu Deus, o tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, Adonai, seu Deus, ordenou a você
que guarde o dia do Shabá. Então, esse texto de Deuteronômio é muito parecido com o de Êxodo, mas o Senhor acrescenta algumas palavras, né? Nós não fomos escravos do Egito, porém, nós éramos escravos do inimigo, né? Porque Faraó, ele representa o próprio inimigo, ok? Então, aqui, novamente, o Senhor trazendo essa palavra. Então, agora eu quero trazer para vocês o texto que está em Jeremias 17, 24 a 27, que diz assim: No entanto, se vocês prestarem atenção ao que digo, diz Adonai, e não carregarem nada pelos portões dessa cidade no Shabá, e além disso, fazerem do Shabá um dia sagrado, sem realizar nele nenhum trabalho, então reis e príncipes, ocupantes do trono de Davi, entrarão pelos portões da cidade, em carruagens e cavalos. Eles, seus príncipes, o povo de Judá, que é Judá, e os habitantes de Jerusalém, que é Jerusalém, entrarão. E esta cidade será habitada para sempre. Eles virão das cidades de Judá, que é Judá, dos lugares à volta de Jerusalém, que é Jerusalém, da terra de Binharim e Xeralá, né, Benjamim, e das colinas do Neguev, trazendo ofertas queimadas, sacrifícios, ofertas de grãos, intenso e sacrifícios de ações de graças à casa de Adonai. Contudo, se vocês não me obedecerem, não fizerem do Shabá o dia sagrado e não pararem de transportar cargas pelos portões de Jerusalém no Shabá, então incendiarei seus portões, queimarei os palácios de Jerusalém, que é Jerusalém, e não se apagarão. Essa foi uma profecia que o profeta Jeremias trouxe, porque o povo de Jerusalém, eles estavam se desviando dos princípios, eles estavam se desviando dos caminhos de Adonai, os caminhos de Deus. Então, o profeta Jeremias, ele alertou, e um dos princípios que eles deixaram de cumprir foi o princípio do sábado, foi o princípio do Shabá. Exatamente isso que o profeta Jeremias ele falou, ele profetizou, aconteceu. Porque eles insistiram na dureza de coração. Eles deixaram de ouvir a voz do Senhor através dos seus profetas. Então, o que aconteceu? Eles foram, Jerusalém foi destruído, né? E eles foram para o cativeiro. E lá eles permaneceram por 70 anos, ok? Então, isso é uma palavra forte, por quê? Porque eu quero entregar uma chave espiritual para vocês, ok? Quando nós desconhecemos algum princípio, na verdade, existe um peso de responsabilidade. Agora, quando o Senhor traz o conhecimento, quando o Senhor abre o entendimento espiritual, quando o Senhor tira as escamas dos nossos olhos, ele mostra um princípio a ser cumprido, aumenta a responsabilidade. Então, quando nós passamos a conhecer, quando nós passamos a ter a revelação dessa palavra e nós, por vontade própria, de forma voluntária, não cumprimos, o que acontece? Existe um peso muito maior. Existe um peso muito maior, ok? E o Senhor, ele quer se fazer conhecer de uma forma muito diferente, de uma forma muito profunda, nesse tempo que chama hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. E isso, o cumprimento desses princípios é proteção para nós. É proteção para nós. Ou seja, se até ontem você não tinha essa revelação, era uma situação. Agora, a partir de hoje, se você tem essa revelação, a sua responsabilidade aumenta. Porque aí não tem mais desculpa de você falar, não sabia. Ok? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com aquele povo que estava lá na época do profeta Jeremias, na época do profeta Ezequiel, ou seja, eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, eles conheciam a Torá,
eles conheciam os princípios, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam as mitzvot, só que eles não cumpriram. E aí o peso veio, o juízo veio, e então eles sofreram amargamente, ok? E o Senhor, ele não quer vir com juízo, ele quer vir com bênção, ele quer vir com bênção porque ele é um pai amoroso. E existe uma chave, existe bênçãos no Shabá, várias bênçãos que depois no final eu vou falar. Então agora nós vamos vir para os evangelhos. E eu quero começar a ler para vocês Mateus 12, 8. Aliás, deixa eu ver. Aliás, eu acho que eu vou ler até... Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Está escrito assim. Então, Mateus 12, a partir do versículo 1, está escrito assim. Certo Shabá, Yeshua estava andando por entre alguns trigais. Seus talmidim estavam com fome e começaram a comer alguns grãos, e começaram a colher alguns grãos e a comê-los. Os prushim, que eram os fariseus, vendo aquilo, disseram: olhe, seus talmidim é discípulo, estão violando o Shabá. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição, que lhe era proibido, bem como a seus companheiros. Ele é permitido apenas aos Conaim, que é os sacerdotes. Ou vocês não leram na Torá que no Shabá, os Conaim, que são os sacerdotes, profanaram o Shabá, mas ficaram sem culpa? Eu lhes digo, aqui neste lugar, há alguém maior do que o templo? Se vocês soubessem o que significa, prefiro compaixão a sacrifícios de animais, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabá. Saindo daquele lugar, deixa eu ver se... Isso, saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusá-lo de algo, eles lhes perguntaram: é permitido curar no Shabá? Entretanto, ele respondeu: se tiverem uma ovelha que cair em um buraco no Shabá, qual de vocês não a pegará e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no Shabá. Então ele disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os prushim, que são os fariseus, saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam eliminar Yeshua. Sabendo disso, ele se tirou daquele lugar. Então aqui, esse texto, ele rompe com a religiosidade do Shabá, do sábado. Por quê? Porque tem alguns ministérios que até colocam em prática a questão do Shabá, mas de uma forma muito religiosa. E aqui o Senhor, ele confrontou os fariseus, que eram os doutores da lei, ok? Por quê? Porque eles, na verdade, eles estavam literalmente agindo de uma forma religiosa, e Jesus mostrou o seguinte para eles: na verdade, tem como você guardar o meu sábado, tem como você santificar o meu sábado, sem ser religioso. Então, ou seja, na verdade, eles estavam numa missão e eles estavam com fome. Então, eles passaram, colheram algumas espigas e começaram a comer. E eles foram criticados por isso. Então, aqui, isso abre uma chave para a gente, né? Abre uma chave, por quê? Porque, por exemplo, às vezes, né, normalmente, quando me convidam para fazer alguma ministração em alguma igreja, normalmente é final de semana. Mas o Senhor Jesus, ele fala que é permitido fazer o bem, é permitido curar, é permitido libertar no sábado, ok? Então, não tem problema nenhum. Eu vou, né, e, por exemplo, o meu evento daqui 10 dias, 11 dias, na verdade, quando chegar no sábado, nós vamos fazer a cerimônia de Shabá, né, e nós vamos glorificar o nome do Senhor por isso. E nós vamos declarar que Ele é o Senhor do sábado. Mas vidas vão estar recebendo, inclusive, essa unção, esse poder e essa revelação, ok? Então, agora,
Vamos ler Marcos 2, 27 e 28, que diz assim. Então ele lhes disse: o Shabá foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o Shabá. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabá. Esse versículo vai muito de encontro com as palavras que eu falei para vocês no começo da ministração, sobre a questão que o nosso corpo precisa de descanso. Então, aqui o Senhor fala claramente. Então, ele lhes disse: o Shabá foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o Shabá. Por quê? Porque o Senhor, ele é o nosso Criador. Ele sabe que nós não somos máquina. Ele sabe que nós precisamos de descanso, nós precisamos de repouso. E esse repouso, quando nós entramos num repouso, num descanso nele, ele é a fonte de todas as coisas. Ele nos reabastece, ele nos enche, ele nos renova, ok? É muito diferente. É muito diferente do que o mundo prega. Então, nós precisamos nos voltar para o Criador nesse dia, para que então nós verdadeiramente sejamos reabastecidos do poder, da graça dele, ok? Então, o Shabá é para nós, o Shabá é bênção para nós, ok? Então, agora, nós vamos ler Lucas 13, 10 a 16. Então, deixa eu pegar aqui. Yeshua estava ensinando em uma das sinagogas no Shabá. E se encontrava ali uma mulher com um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Ao vê-la, Yeshua chamou à frente e lhe disse: a senhora foi libertada de sua fraqueza. Colocou as mãos sobre ela e de imediato ela ficou de pé e começou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado pelo fato de Yeshua ter curado no sábado ou no Shabá, disse à congregação: há 6 dias da semana para o trabalho, porém, venham durante esses dias para serem curados, não no Shabá. O Senhor, porém, lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no Shabá o boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar de beber? Esta mulher é uma filha de Abraão, e o adversário a manteve presa por 18 anos. Não deveria ser ela liberta dessa escravidão no Shabá? Com essas palavras, Yeshua envergonhou todos os seus oponentes, mas o restante da multidão estava feliz por causa das coisas maravilhosas que aconteciam por seu intermédio. Então, mais uma vez, o Senhor, ele confrontou a religiosidade dos fariseus. E ele, agiu com quê? Com compaixão. Por quê? Porque ele mesmo, o Senhor mesmo diz que é permitido fazer o bem no sábado ou no Shabá. João 9, 1 a 12. Mais uma situação bem parecida. Ao passar, Yeshua viu um cego de nascença. Os talmidim lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Yeshua respondeu: a cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra de quem me enviou. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou-a nos olhos do homem e lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloá. Este nome significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, a quem anteriormente o vira pedindo esmolas, perguntaram: não é este o mesmo homem que mendigava? Alguns diziam: sim, é ele, enquanto outros diziam:
Não, mas se parece com ele. Entretanto, ele mesmo disse: sou eu. Como seus olhos foram abertos? Lhe perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Yeshua misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse: vá se lavar em Siloé. Então eu fui. Assim que me lavei, passei a enxergar. Eles lhes disseram: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Então, mais uma situação. Aqui tem também, vou continuar um pouquinho mais. Levaram um homem que fora cego aos pruxim, que é os fariseus. O dia em que Yeshua havia misturado terra com saliva e aberto os olhos do homem era Shabá. Então os pruxins lhe perguntaram outra vez como era capaz de enxergar, e ele lhes disse: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. A seguir eu me lavei e agora posso ver. Nesse ponto, alguns pruxim disseram: esse homem não é de Deus, porque não guarda o Shabá. Mas outros disseram: como pode um pecador realizar milagres como estes? E houve uma divisão entre eles. Por isso falaram mais uma vez com o cego, pelo fato de seus olhos terem sido abertos. O que você diz a respeito dele? O homem respondeu: ele é um profeta. Então, para vocês verem que a religiosidade, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, a religiosidade impede o operar do Senhor, né? Então, vocês podem observar que todos os textos que eu li nos evangelhos, os religiosos, né, os doutores da lei, os religiosos, eles criticaram o Senhor. Por quê? Porque eles não entendiam, eles não tinham a revelação de quem era Yeshua. Eles não tinham a revelação de que o Yeshua era o Messias e era o próprio Deus, né? Então, isso chegou a causar divisão. Esse último versículo que eu li para vocês, né, fala a respeito disso. Então, com essa revelação que nós temos, então, que colocar esse princípio em prática. Tá? Então, muitas pessoas falam: pastora, mas como que você, né, faz o sábado? Como que é feito? Eu sempre gosto de ensinar de uma forma muito simples, né? Tem algumas pessoas que acendem velas, né? Tem velas que não são velas, né, ocultistas, tem velas que, inclusive, são velas produzidas por judeus, mas eu não faço nada disso, né? Eu faço uma coisa bem simples. Quando eu chego no meu Shabá, eu gosto de tocar o shofar, porque o shofar é uma frequência do céu, né? A gente ainda vai falar sobre frequência. Quando nós tocamos o shofar, esse instrumento é um instrumento do céu, né? Na verdade, é um instrumento bíblico que as traduções traduzem como trombetas, como outras coisas, mas quando vocês, né, lê sobre trombetas na palavra de Deus, está querendo dizer shofar. Né? Esse instrumento ele é feito do chifre, ou de um carneiro, ou de uma antílope, mas para que esse instrumento fosse criado, produzido, né, uma vida ali tem que ser sacrificada. Então, é um instrumento muito profético. Então, eu tenho meu shofar, e aí, então, quando eu vou entrar no meu Shabá, né, o Shabá, na verdade, ele é a partir do pôr do sol, das 18 horas, porque se você lê na palavra de Deus, se você lê no livro de Gênesis, que é o princípio de todas as coisas, que quando tudo começou, a história da humanidade começou no Gênesis, você vai ver que o dia, né, para Deus, na palavra de Deus, o dia ele começa às 18 horas. Então, por isso que sempre, se você está me acompanhando, sempre quando você me ouve falar, o portal começa às 18 horas do dia tal, é por conta disso. Então, hoje, que é sexta-feira, às 18 horas, nós entramos no portal de Shabá, ok? A gente coloca mais ou menos 18 horas, ok? Para ficar mais ou menos, para ficar mais fácil para as pessoas, né? É no pôr do sol, mas então vamos colocar em torno de 18 horas. Por quê? Porque esse referencial, ele muda de acordo com a cidade que a pessoa está, de acordo com o país que ela está. Então, normalmente, a gente ensina,
né, em torno de 18 horas para facilitar, ok? Porque tem alguns lugares onde o inverno é mais rigoroso, que quando é 4 horas da tarde já é noite. E lugares onde existe um verão muito intenso, que tem lugares que escurece às 10 horas da noite. Tem países, dependendo da época do ano, que passa mais de 70 dias sem escurecer, ok? Então, é uma referência para que você possa cumprir o princípio, ok? Então, quando chega às 18 horas, que é na viração do dia, então eu toco meu shofar, eu coloco algumas músicas, né, de Shabá, e ali eu começo a glorificar o Senhor, eu começo a adorar o Senhor, começo numa atmosfera de adoração, pedindo ao Senhor, porque nesse portal de 24 horas existem anjos disponíveis nesse período de Shabá, anjos específicos nesse período de Shabá, ok? E cada um, a partir do momento que for começando a cumprir esse princípio, vai ter as revelações. Eu vou falar por mim, por exemplo, no meu Shabá, o Senhor, na verdade, ele pede para eu não fazer serviço de casa, para eu não lavar roupa, para eu não lavar louça, entendeu? Isso é o que o Senhor está pedindo para mim. Por quê? O que eu entendo dessa revelação que o Senhor traz para a minha vida? Porque quando eu separo o Shabá para ouvir ele, para buscar as coisas dele, quando eu encerro esse ciclo e começo um outro ciclo, eu já não sou mais aquela. Já existe um nível de revelação maior. E para mim, a revelação do Shabá começou dessa forma. E eu quero compartilhar com você o meu testemunho, porque isso pode ser muito importante para você. O que eu comecei a fazer? Na verdade, meu único trabalho é servir ao Senhor. É servir o Senhor dentro do meu ministério, ok? Já faz alguns anos que o Senhor pediu a minha empresa e eu entreguei a minha empresa para o Senhor para poder servir o reino. Então, e mesmo, por quê? Porque a demanda é muito alta, ok? Então, eu comecei, quando eu voltei de Israel, quando você vai para Israel, esse período do Shabá, na verdade, não abre nada. Lá em Israel, na verdade, no Shabá não abre nada. Tanto é que as pessoas que vão para fazer turismo, para conhecer, elas se organizam de uma forma, né? Quando a pessoa vai ficar uma semana, elas já vão no domingo para voltar na sexta, porque elas sabem que no sábado não se abre nada, ok? E aí, quando eu voltei de Israel, eu comecei a separar, né, o dia do sábado para eu poder estudar, para eu buscar mais o Senhor. Eu separei esse dia literalmente para mim. Olha como o Senhor ele nos leva a cumprir e a receber as revelações. Então eu comecei a cumprir o Shabá sem me dar conta. Só que eu comecei a observar que todo sábado eu comecei a experimentar um milagre diferente. Todo sábado começou a acontecer algo diferente na minha vida. O Senhor começou a abrir o meu entendimento, revelações mais profundas. E assim, e aí todo sábado eu queria chegar no sábado para poder passar o sábado na presença do Senhor, estudando, buscando. E aí então o Senhor começou a abrir o meu entendimento que o sábado ele não é um dia comum. O sábado não é um dia comum. E aí o Senhor começou a me despertar para isso. Ok? E então, Aí eu comecei a entender que o sábado é para você usufruir com a sua família. Se você é casado, você vai usufruir com a sua esposa, ou com o seu marido, com os seus filhos. Por quê? Porque é um dia de bênção e de descanso, é um dia de santificação. Então, toda essa unção que o Senhor derramou sobre o sábado, ele vai derramar não só para a tua vida, mas ele vai estender para a sua casa. Então, o Shabá, ele é um princípio tremendo de restauração para a família. Então, de repente, se você tem um marido ou uma esposa incrédulo, se você tiver a sabedoria de usar essa arma poderosa, você não precisa falar que é Shabá, porque ele não vai entender nada disso. Você não precisa falar que tem que guardar, porque ele não vai entender nada disso.
Mas usa a sabedoria. A palavra de Deus fala que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Começa a falar o seguinte: vamos começar todo sábado fazer uma coisinha diferente, fazer uma comida diferente. Vamos começar a reunir no sábado, na sexta-feira à noite ou no sábado no horário do almoço? Só que você sabe que você está cumprindo um princípio. E ali o Senhor começa a operar. Porque o Senhor honra aqueles que cumprem o princípio. Então, assim como aconteceu comigo, na verdade, o Senhor começou a operar de uma forma sobrenatural na minha vida e eu estava cumprindo o Shabá sem saber. Sem saber. E aí, então, eu falei, peraí, agora que eu sei, agora eu vou cumprir de uma forma diferente. Agora eu vou cumprir de uma forma diferente. E é sobrenatural o que o Senhor faz. Por quê? Porque o Senhor, ele começa não só a abençoar a nossa vida, mas ele começa a estender essa bênção, ele começa a estender essa bênção para a nossa casa. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de geração. Desde lá do Gênesis, desde lá do Êxodo, ele fala que os princípios dele são para ser cumpridos de geração em geração, são princípios, são mandamentos perpétuos. E que, infelizmente, Roma roubou isso de nós. Roma roubou isso de nós, a gente vai chegar nesse ponto, ok? E aí, então, você pode me perguntar, pastora, mas e o meu trabalho? E o meu trabalho? Agora eu vou te dar um outro testemunho, ok? Tomar um pouquinho da minha kombucha, né? Que é o meu chazinho fermentado, porque a garganta vai ficando seca. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha vida inteira eu fui empresária, eu sempre trabalhei com empresas. E a minha última empresa, eu fui empresária no segmento de imobiliária. Eu era dona de uma imobiliária que eu trabalhava na compra e na venda de imóveis. E o dia que eu mais trabalhava era no sábado. O dia que eu mais trabalhava era no sábado. Por quê? Porque as pessoas normalmente trabalham durante a semana e elas têm o sábado e, às vezes, o domingo para ver imóvel. E olha só, eu vejo, o Senhor, ele é um arquiteto perfeito. Ele desenhou tudo que eu estou vivendo no período da pandemia. Por quê? No final da pandemia, quando as coisas já estavam entrando na normalidade, em novembro de 2021, o Senhor me pediu a minha empresa. Ok? O Senhor pediu a minha empresa e o Senhor fez algumas promessas para mim. Ele falou que ele queria a minha empresa, ele falou que ele estava me enviando para as nações, ele falou várias coisas para mim. E, na verdade, por incrível que pareça, eu não sabia como que a minha vida ia dar sequência, né? Porque a minha empresa eu sempre me mantive, né? Ou seja, eu trabalhava para me manter. E nessa época, inclusive, eu já trabalhava com cura e libertação, eu já era pastora, eu atendia as pessoas nos meus momentos de livre, né, voluntariamente, já trabalhava para o Senhor, mas o Senhor me pediu integralmente para eu estar trabalhando na obra do Senhor integralmente. E eu falei para o Senhor, eis-me aqui. Eu só falei para o Senhor, Senhor, eu não sei como que eu vou me manter, mas o Senhor sabe. E eu entreguei a minha empresa e o Senhor, então, na verdade, eu já tinha livros escritos, eu nem sabia, porque eu sempre gostei de escrever, e eu ia escrevendo e eu ia guardando, né? E o Senhor falou, você já tem um livro pronto. Eu falei, tenho, Senhor? O Senhor falou, tem. E aí o Senhor me lembrou que eu tinha um arquivo, né? Justamente por conta que eu gosto de escrever, eu gosto de estudar, gosto de colocar no papel as coisas que o Senhor está trazendo para mim. E aí começou. Aí começou e eu confiei no Senhor. Eu confiei no Senhor porque o Senhor, ele é um Pai amoroso, né? E é Ele que supre todas as nossas necessidades. Porque tudo vem dele, né? Tudo vem dele. E aí começou essa trajetória. Então, olha só, por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque, lembra que eu falei que no sábado era o dia que eu mais trabalhava? Aí o Senhor me pediu a empresa. Mas nessa época eu nem imaginava de Shabá, nada disso. Isso foi no final de 2021, aí nós começamos 2022. No começo de 2022, o Senhor começou a me entregar os princípios.
O primeiro princípio que o Senhor me entregou foi sobre as primícias. E aí o Senhor me entregava e eu assumia a responsabilidade de estudar e de buscar a respeito disso. E aí o Senhor me entregou o princípio das primícias. Depois, comecei a colocar em prática, comecei a ensinar e comecei a ver os frutos. Depois, o Senhor me entregou o princípio do resgate da primogenitura. Isso para mim foi muito poderoso, porque na verdade eu sempre perguntava algumas coisas para o Senhor, eu não entendia algumas coisas que aconteciam comigo, e aí isso foi uma resposta para as minhas orações. E aí o Senhor entregou esse princípio do resgate da primogenitura. E aí eu fiz o meu resgate, depois eu fiz o resgate do meu filho, e logo na sequência eu fui para Israel. E aí, lá em Israel, eu tive muitas experiências com o Senhor. Na verdade, foi um tempo maravilhoso, maravilhoso. E quando eu voltei, eu comecei, aí a história emenda com o que eu já te contei. Né? Eu comecei a separar para poder me aprofundar nas coisas do Senhor. E eu separava o sábado. E aí, então, logo que quando fazia 2 meses que eu voltei de Israel, eu estava me sentindo muito diferente. Eu falava, gente, eu tô estranha, tô diferente, parece que eu não sou mais eu. E aí o Senhor falou assim para mim, filha, você voltou de Israel com uma veia profética. E aí eu entendi que realmente não era aquela Luciana que tinha ido. A que voltou era uma Luciana diferente. E aí então o Senhor começou a abrir o meu entendimento para o calendário bíblico, para as festas bíblicas. E então, né, se você não sei se faz tempo que você tem me acompanhado, e aí eu comecei primeiro colocar em prática. E aí chegou no final eu fui para Israel no começo de 2023. Comecei a estudar, comecei a colocar em prática as festas. E aí quando chegou em novembro de 2023, o Senhor falou para mim, filha, eu quero que você ministra, eu quero que você fala, eu quero que você ensina a visão que eu tenho te dado. E aí, então, surgiu o CELIC, que é o meu seminário presencial de cura e libertação. E aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo, e eu verdadeiramente, eu posso dizer, eu posso testemunhar que eu sou uma antes de tudo isso que eu estou te contando e uma depois de tudo isso que eu estou te contando. Porque eu já trabalhava para o Senhor, já era convertida há muitos anos, já era pastora, já atendia, já ministrava, mas tinha coisas na minha vida que parecia que precisava de algo para acontecer. E hoje eu posso falar para vocês que eu tenho testemunho em todas as áreas da minha vida, ok? Inclusive, essa semana, na quarta-feira, aí logo depois disso, no começo de 2024, o Senhor falou para eu abrir um ministério online. Por quê? Porque depois que você recebe toda essa carga de informação, você não consegue, é difícil você se ajustar ao padrão das igrejas que têm essa visão greco-romana. Porque aí você entende uma coisa, você tem a revelação do que realmente é isso daqui. O que realmente é isso daqui. E aí o Senhor começou a usar profetas para falar para mim. O Senhor está te levando para o original. O que é o original? O original da palavra. O original da palavra. E aí, então, o que começou a acontecer? Eu falava, Deus, eu frequentava, né? Frequentava uma denominação, só que eu falei, Deus, está muito esquisito isso, porque agora eu tenho um entendimento, eu vou para essa determinada igreja, eles comemoram dia de mãe, dia de pai, dia de criança, dia de Páscoa, que a gente sabe que não é Páscoa bíblica, que é Páscoa pagã, vai comemorando todas essas coisas. Eu falei, e aí o Senhor falou para eu deixar o ministério e ter um ministério, por quê? Porque ele me pediu o quê? Ministra a visão que eu tenho te dado. Então, surgiu a nossa igreja online. Nossa igreja online já comemorou 1 ano, né? E nesse 1 ano, o Senhor está trazendo discípulos, o Senhor está trazendo pessoas que, de alguma forma, se identificaram, né? Já buscavam a visão, também já estava vivendo algo parecido com o que eu estava vivendo, e o Senhor tem trazido, o Senhor tem trazido, o Senhor tem trazido, e eu tenho treinado essas pessoas também. Por quê? Porque essas pessoas que o Senhor está trazendo,
são pessoas que elas vão frutificar. Elas vão frutificar, né? Porque, inclusive, isso também faz parte dos princípios. Na verdade, nós aprendemos não para guardar para nós aprendemos para colocar em prática, para ensinar outros, ok? Assim como era na igreja primitiva. Então, pessoal, isso tem queimado no meu coração. Tem queimado no meu coração porque na quarta-feira agora, que passou, nessa quarta-feira, faz 2 dias, depois de Shavuot, o Senhor já tinha falado, né, que ele queria um culto só de testemunhos. E na quarta-feira foi tão tremendo que, na verdade, as pessoas, elas tinha tanta gente para testemunhar que a gente não conseguiu ouvir todo mundo. Então, agora, na próxima quarta-feira, a gente vai completar os testemunhos, e isso é para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque uma das coisas que mais me incomodava era a forma que as pessoas chegam para pedir ajuda. As pessoas chegam para nós com a vida totalmente destruída. E eu falava, Deus, isso não é o que a tua palavra diz. Isso não condiz com a tua palavra. O Senhor nos promete vida e vida com abundância. E as pessoas chegam endividadas, as pessoas chegam doentes, as pessoas chegam com problema nos relacionamentos, com problema com os filhos. Então, aí eu comecei, isso também, tudo que eu estou vivendo foi resposta de oração. Porque quando o Senhor me lançou nas mídias sociais, né, desde 2019, as pessoas começaram a se identificar com a minha ministração e elas começaram a me procurar. Pastora, me ajuda. Eu já passei por vários processos de cura e libertação. As coisas melhoram, mas os ciclos, eles voltam. As coisas melhoram, mas os ciclos voltam. E eu falava para o Senhor, Pai, tem alguma coisa que eu não sei. Tem alguma coisa que eu ainda não sei, mas eu quero conhecer. Eu quero saber. Pessoal, eu posso falar que o Senhor tem sido muito maravilhoso. O Senhor, verdadeiramente, quando nós buscamos, Ele nos responde. Isso é uma promessa dele. Isso é uma promessa dele. Então, esse grupo de estudo, ele tem esse objetivo, abrir as escamas dos seus olhos, fazer você viver algo que você nunca viveu, romper com a religiosidade. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo se tornou religiosa. De um lado, você tem uma religiosidade muito grande, de outro lado, você tem uma igreja totalmente influenciada por nova era, igreja coach, baseada na emoção, ok? E isso daqui está ficando, eles estão deixando de estudar aquilo que verdadeiramente é o que vai resolver tudo aquilo que nós precisamos que seja resolvido. A palavra de Deus, quando você entra para cumprir os princípios do Senhor, o Senhor promete nos esconder de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, é esse convite que eu te faço. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Né? Eu creio que, né, a hora que a gente colocar o link gravado, muitas pessoas vão assistir e a gente vai liberar muito material gratuito para você, ok? A gente vai liberar e-books, né? Muitas coisas que eu tenho certeza que vai acrescentar. Então, que você possa aproveitar esse material, que você possa realmente aproveitar tudo isso. Por quê? Porque, pessoal, as pessoas, né, elas não entendem que, para eu estar aqui hoje ministrando isso, existe muito investimento. E eu não falo só de investimento financeiro, eu falo de investimento de tempo, né? Ou seja, eu estou falando de algo que eu comecei, que o Senhor me trouxe faz o quê? 2 anos e meio, 3 anos. Vamos falar 3 anos e pouco, desde que o Senhor começou a me falar a respeito disso, no final de 2021, né? Então, começo de 2022, que ele começou a abrir minha visão. Então, eu quero te pedir também para você compartilhar. Compartilhe esses ensinamentos, porque, pessoal, infelizmente, a internet, ela é uma bênção muito grande para aquelas pessoas que estão no centro da vontade do Senhor, buscando realmente aquilo que é a verdade da palavra de Deus, mas ela é terrível para aquelas pessoas que estão ministrando coisas distorcidas. Entendeu? Então, eu te peço que você possa compartilhe os meus reels,
Compartilha, por quê? Vocês não têm ideia, nos testemunhos de quarta-feira, as pessoas falando, né, que elas estavam rolando o Instagram e um reel meu apareceu e elas pararam. E aquilo mudou a vida delas. Por quê? Porque muitas testemunham, são vários testemunhos muito parecidos, que a palavra que as pessoas ouviram era exatamente aquilo que elas estavam buscando, ok? Então, eu quero te convidar a você compartilhe os Reels com seus grupos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, pessoal, um tempo, vocês estão acompanhando as notícias, não só do Brasil, mas do mundo. E nós, cristãos, o Senhor está oferecendo uma porção diferente, uma porção sobrenatural. E tem tanta gente influenciado por Satanás, seus demônios, criticando, falando que isso é judaísmo, isso é judaizante. Pessoal, as pessoas que falam isso, elas não têm revelação da palavra. Porque Yeshua, Jesus, que na verdade o nome dele é Yeshua. Jesus foi o nome que eles deram na tradução grega, quando eles foram traduzir do grego para o português, né? Pessoal, Yeshua é judeu. Meu Deus do céu, ele mesmo cumpriu toda a lei. Está escrito, está escrito. Então, para com isso. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Yeshua. Não tem como separar. E a igreja do Senhor Jesus Cristo entrou nessa miséria, estão comendo migalha por conta disso. Por conta disso, vão expandir a nossa mente. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Ele fala, o próprio Jesus fala na palavra dele, que nós que somos humanos, que somos falhos, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. Nós somos, né, obra-prima das mãos dele. Só que, infelizmente, a religiosidade tem impedido que as pessoas venham viver, venham experimentar, venham comer o melhor dessa terra. Ok? Então, agora eu quero abrir para algumas pessoas, se você tem alguma dúvida pontual sobre aquilo que está sendo falado hoje, sobre essa ministração específica, eu vou te dar a oportunidade de você falar. Aqui embaixo dos React, é só você levantar a mãozinha e eu vou atender por ordem das pessoas que levantarem a mão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Não? A Tanise, pode levantar. É que você tem que clicar embaixo. Pode falar, Tanise. Nem todo mundo aparece a imagem aqui para mim. Pode falar, querida. Abre o microfone. Abre o seu microfone, Tanise. Seu microfone está fechado. Deu. Isso. Eu tenho duas perguntas para entendimento, para maior esclarecimento, na verdade. Entendimento eu acho que eu já tenho. O que tu diz o que tu quer dizer quando tu diz que essa igreja que guarda o sábado, né? Mas que ela é religiosa e os costumes que eles têm a gente também está trazendo agora. Então, o que quer dizer que ela é religiosa e está errada porque ela também tem esses costumes de guardar o sábado, enfim. Eu lembro da Evelyn, que a Evelyn fazia parte, né? E eu tenho essa questão desde que a Evelyn entrou para nos ajudar aqui. Então, eu tenho essa dúvida desde lá. Tá, na verdade, essas igrejas, né, que guardam o sábado, na verdade, elas é mais ou menos o que eu li aqui em relação à questão dos fariseus, né? No sábado, eles não fazem nada. Mais nada mesmo. Só que, em contrapartida, tem muita situação, só que assim, você vê que eles guardam de forma religiosa, por quê? Porque eles não têm transformação. Esse é o primeiro ponto. Eu já tive funcionária que era dessa religião. Porque, inclusive, essa religião
eu já estudei um pouco a respeito disso, ela também é uma seita. Por quê? Porque tem, né, não é só uma. Porque, na verdade, eles têm, se for essa que a Evelyn fazia parte, e que a minha funcionária, né, fazia parte também, eles, na verdade, têm um livro que eles utilizam junto com a Bíblia. Entendeu? Eles têm um livro de uma profeta que eles utilizam junto com a Bíblia. Então, isso já é um ponto de uma seita, né? Sim. Então, assim, e são vários livros. A Evelyn está aqui, ela, na verdade, ela sabe falar com mais propriedade que são vários livros que eles usam junto com a palavra de Deus. E assim, eu observava claramente, porque na verdade foi o casal. Primeiro, o esposo começou a trabalhar comigo, depois eu dispensei, depois veio a esposa e eu nem sabia que eram casais, que era um casal. E eu via claramente, principalmente em relação à atitude do esposo, que não tinha transformação. Ou seja, não era uma pessoa realmente que você olha para a pessoa, você olha para a atitude da pessoa e você fala, é uma pessoa realmente transformada, é uma pessoa diferente. Entendeu? Uma pessoa que tem o Senhor agindo na vida dela. Então, isso é uma característica, porque quando você fala de guardar o sábado, você fala de um entendimento que o sábado é sagrado, que o sábado é santo, que o sábado é abençoado por Deus. Agora, se você guarda o sábado sem saber para aquilo que você está fazendo, entendeu? Enfim, de uma forma religiosa, entendeu? Não tem função nenhuma. E era exatamente o que Deus estava confrontando os fariseus. Era exatamente esse confronto. Porque eles cumpriam, mas assim, sem um propósito. E o Senhor fala, peraí, eu sou o Senhor do sábado. É como se o Senhor estava dando um tapa de luva de pelica na cara deles, falando, eu sou o Senhor do sábado e vocês não me conhecem. Entendeu? É mais ou menos isso. A maioria cumpre a regra, mas não conhecem o Senhor. Não tem relacionamento com Ele, não tem intimidade com Ele, não sabe nem por que está fazendo. Deu para você entender? Eu estou entendendo que essa prática de guardar o sábado, que eles falam, né? Guardar o sábado é mais uma... Porque esse ponto que tu falaste aí, segundo essa pastora, ou eu não sei como eles chamam também, é mais ou menos como eu vejo o espiritismo, o evangelho segundo... Isso, né? Então, eles também têm uma segunda fulana. Então, assim, só para completar. Sim. Ainda, na verdade, assim, eles fazem, assim, a religião é fazer para cumprir um protocolo. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. Entendeu? Eles até estão fazendo a coisa certa, mas de forma errada. É o entendimento e a prática do entendimento, né? Que eles têm errado. Tem uma outra dúvida. Eu acho que eu entendi, tipo, o entendimento do guardar o sábado é muito individual, então. Tu disseste que tu não lava a louça, que tu gosta de deixar... Mas se eu entender que eu ficar aqui... Eu estou agora fazendo crochê para doação de casaquinhos e estou escutando a palavra e continuo o dia inteiro. É o meu sábado. Exatamente, a revelação... Mas não quer dizer que eu não vá cozinhar para meus filhos. Só que assim, por exemplo, tem algumas coisas que realmente a gente não deve fazer. Por exemplo, você não deve fazer negócio no sábado, entendeu? Por quê? Porque se é um dia santo, né? Então, vamos supor, se você for fazer uma negociação no sábado, faz na sexta até às 6, ou compra também, tipo no supermercado. Não, compra no supermercado, às vezes eu vou, mas assim, negócio, você vai fechar um terreno, você vai fechar um negócio de um terreno, você vai fazer um negócio desse tipo, Entendi. Sim. E assim, aquela coisa, eu deixo as pessoas muito na liberdade de sentirem o Senhor e ter essas experiências com Ele, entendeu? Então, é isso, mas, assim, que é um tempo... Por exemplo, eu mudei agora recentemente, né? E foi muito engraçado que chegou no Shabá, ainda tinha tanta coisa para organizar,
E aí eu peguei e falei, Deus, eu estou sendo muito provada, porque eu olhava, eu falei assim, Deus, eu vou deixar essas caixas do jeito que está aí, e eu só vou mexer nelas. E foi assim, algo muito, muito. Porque, olha só, no meu, assim, aí o Senhor, no meu caso, né, aquela coisa, aquela ânsia de ver as coisas, e eu deixei, eu consegui realmente. E aí, o que que eu entendo? Eu entendo que o Senhor quer nos libertar do ativismo, eu entendo que o Senhor quer nos fazer parar para ouvir a voz dele, entendeu? E aí você vai tendo as suas experiências com o Senhor, entendeu? E é impressionante, depois que terminou o meu Shabá, rapidinho eu organizei tudo. Tinha tanta coisa para organizar, tanta caixa, eu falei, gente, olha isso. Sabe, você começa a ter algumas experiências que parece, na verdade, que é coisa pequena, que é coisa boba, mas não é. É coisa muito grande. O Senhor começa a te transformar. É isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, o princípio, o cumprimento do princípio, ele tem que trazer transformação. Ele tem que trazer bênção. Ele tem que revelar Jesus. Você está entendendo? Agora, se uma pessoa está cumprindo um protocolo, na verdade, já conheci várias pessoas. Na verdade, inclusive, eu comecei a conhecer essas pessoas antes de eu me converter. Então, isso ficou. A gente não trabalha no sábado a gente guarda. Só que, olha só, eu estou lembrando agora de uma outra família, né, que eu conheci essa família antes de eu me converter. E, na verdade, assim, era uma família com tantos problemas, era uma família, assim, com tantas, sabe, coisas que eu jamais ia. Sabe, você começa a questionar, mas vem aqui, mas a pessoa fala de Jesus e está vivendo uma vida dessa? Então, assim, por conta disso, porque a religiosidade, ela arrebenta. Então, assim, dá para você fazer tudo isso e ser leve, e ser bom, e ser gostoso, e ser transformação, e ser transformador, e você receber as bênçãos do Senhor, entendeu? Porque o mais importante é o entendimento que você está encerrando um ciclo semanal e você vai iniciar um ciclo semanal. Entendeu? Sim, é uma forma de agradecer pelo que você passou e já te preparar para aquilo que vai iniciar. Exatamente. Tem mais uma dúvida, não é dúvida, é um esclarecimento. Se a gente está trazendo todo esse Velho Testamento, digamos, ou todos, né, ensinamentos de lá de trás, do presente, porque a forma, como tu disseste, é uma revelação de uma forma genuína, né, daqui lá do início. Comparando com um povo que tem esses costumes ainda, mas que não aceita a vinda de Jesus como se já tivesse vindo, como é que eu encaixo isso? Como é que eu... Não, entendeu? na verdade, você está misturando você está misturando a questão dos judeus ortodoxos que não aceitam Jesus, mas acontece que aqui a gente não está praticando judaísmo. Tá, e qual é o entendimento que eu tenho que ter, então, disso que está baralhado aqui? E a Bíblia? Bíblia. Sim. Só isso. Na verdade, nós estamos cumprindo Bíblia. Sim. Estamos cumprindo Bíblia. Só isso. Estamos cumprindo a Bíblia. O que eu estou ministrando, eu li a palavra para você. Sim, então toda essa modificação foi lá quando o católico romano mudou tudo, é isso? Na verdade, é isso. Na verdade, o que é o rompimento, a gente vai chegar nesse ponto ainda, que aí você vai entender, né? Essa perda, na verdade, o que nos foi roubado foi justamente por. Deixa eu só. Eu não tenho muito tempo aqui, que já passou de 1 hora. Mas, assim, o que aconteceu? Olha só. O domínio romano foi o domínio que durou mais tempo na história da humanidade. Você concorda comigo? Sim. Na verdade, o domínio romano ele durou muitos séculos, tá? Então, olha só. Foi uma estratégia do domínio romano, eles trocaram a espada pela manipulação. Pronto. Tá? A espada pela manipulação. Querida, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente começa a falar a respeito do domínio do Império Romano,
se você for estudar, Roma domina até hoje através do Vaticano. Sim. Pronto, na verdade, basicamente, se eu puder resumir toda uma administração a respeito disso, basicamente é isso. Trocou a espada pela manipulação. Pronto. Entendeu? Tanto é que é por isso que eu estou estudando essa Bíblia aqui. Estou estudando essa Bíblia porque, assim, é impressionante. Eu estou estudando essa Bíblia justamente para poder debater, quando as pessoas falam que, na verdade, no Antigo Testamento deixou os 4 evangelhos, na verdade, porque essa Bíblia aqui, a tradução dela é muito próxima com a tradução original. E aí, tanto é que você vê que a mesma palavra, por que eu li para você Shabá, por que eu li para você Torá? Porque é exatamente dessa forma que foi escrito. Porque, não sei se você assistiu minha live que eu dei na terça-feira, a tradução é muito distorcida, é muito equivocada. Então, ou seja... É que o original tem a tradução com um sentido. E quando eles traduzem, não tem como botar o sentido, porque não existe palavra, teria que ser uma tradução grande. Então, eles diminuem, botam só uma palavrinha. Não é só isso. Na verdade, é por conta também de tudo que eu expliquei na terça-feira, né? Então, assim, tem muita coisa que envolve. Mas é isso, a gente vai, na sequência, vocês vão aprendendo mais. Eu estou começando a estudar isso, é por isso que eu tenho tanta dúvida. Minha cabeça está embaralhada. Inclusive, as pessoas começaram a perguntar para mim, né, dessa Bíblia, e aí eu até fiz contato com a editora. Depois, se você quiser, né, saber mais dessa Bíblia, chama a Nadir, porque assim, eu tenho a Torá, eu tenho várias versões, porque eu gosto de estudar. Eu tenho a mensagem, eu tenho a NVI, tenho várias traduções, eu tenho a Peshita, né? Agora, essa daqui eu tô amando, por quê? Porque ela veio de encontro. E aí, o que acontece? Eu posso dar referência, olha o que está escrito aqui, nesse versículo. E a tradução, aí você vê que a tradução muda tudo, entendeu? E principalmente o Novo Testamento foi muito manipulado, né? O Novo Testamento foi muito manipulado justamente por conta do domínio romano. Entendeu? Mas é isso. Deu para dar uma clareadinha? Estou no caminho, estou começando a entender. É desse jeito. É mudança de mente, na verdade, a maior libertação é aqui. É que eu acho que quando tu consegue ter entendimento, a coisa abre, né? O que tu disseste, tu está estudando tanto que vai abrindo e vai... Exatamente. Eu estou nesse processo, estou entrando. Glória a Deus, é desse jeito, Tanise, é exatamente isso, minha querida. Tá bom? Obrigada. Nada, beijo. Deixa eu ouvir a Yara Bisotto. Fala, Yara, abre o microfone, querida. Shalom. Pastora, eu queria saber assim, ó, quando a pessoa tem entendimento e quer fazer o Shabat, mas trabalha no sábado. Então, é como eu estou te falando, você vai, como eu citei meu exemplo, você vai orar. Você vai orar e falar, Senhor, eu sei que, né, eu tenho entendimento do sábado, eu preciso que o Senhor faça algo por mim nesse sentido. E aí você vai orar. Você vai orar e você pode ter certeza que Deus vai trabalhar. Se tiver no teu coração, né, de estar cumprindo o princípio, o Senhor, ele sempre acaba, né, fazendo algo sobrenatural. Então, descansa nele, fala, Pai, eu quero que o Senhor me ajuda, né? Você trabalha com o quê? Não, eu não trabalho, mas eu conheço pessoas que têm entendimento, mas trabalham no sábado, e aí falou para mim que não sabe o que fazer. Tem que orar e tem que pedir para o Senhor. Entendeu? Entendi. Amém. Tá bom? E aí Deus vai direcionar, querida. Deixa o Senhor fazer, tá? Amém, tá bom. Tchau. Jara Ribeiro. Boa tarde. Eu gostaria de saber como é que é a oferta no Shabat. A oferta também no Shabat? Olha, na verdade, tem uma pessoa do meu grupo de ofertantes que ele sente de ofertar, mas é uma oferta que ele sente de ofertar, entendeu? Agora, biblicamente falando, na verdade, assim,
A oferta que o Senhor pede no sábado é exatamente o nosso descanso. Isso é uma oferta para Deus. E eu também trabalho no sábado, eu trabalho como cuidadora, né? Eu trabalhei anos na enfermagem, agora eu estou trabalhando como cuidadora. Aí buscar o Senhor, para o Senhor dar a direção também. Isso. Aí você busca o Senhor para ele te dar a direção. Ele vai dar. Amém. Amém. Tá bom, minha querida? Tá bom, obrigada. Por nada. Elaísa, é isso? Pode abrir o microfone. Elaísa Cristina Rodrigues, pode abrir o microfone. Elaísa, não está conseguindo abrir o microfone? Oi. Acho, consegui. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar. Em relação a... É porque isso daí me dá uma dúvida. Em relação ao primogênito, essa é uma pergunta minha, uma dúvida. Tá. Qual que é a sua dúvida sobre a questão da primogenitura? O que acontece em relação aos primogênitos? É uma perseguição? O que é isso? Exatamente. Existe uma perseguição sobre os primogênitos, né? Existe uma perseguição de morte, existe uma perseguição de escassez financeira. Por quê? Porque os primogênitos, eles foram separados para receber o legado, né, dos pais e da sequência. E existe uma bênção sobre a primogenitura, sobre os primogênitos. O Senhor promete uma herança dobrada. O Senhor promete uma dupla honra, ok? Então, essa herança fala de finanças. Então, uma das perseguições que os primogênitos sofrem é a escassez financeira. E a outra perseguição é a perseguição de morte. Por quê? Qual que foi a 10ª praga do Egito? A morte dos primogênitos. Justamente porque o primogênito, ele herdaria o trono de Faraó, certo? O primogênito, ele herda esse legado, ok? Então, também existe uma perseguição de morte. Tem outras perseguições também, de inveja, de ciúmes. Por quê também essas perseguições? Porque o Senhor fala que todo primogênito é dele, ok? Então, o primogênito, ele nasce com um propósito. Porém, voltando, né, a maioria, né, das pessoas, elas desconsideraram, né, os princípios e estão sofrendo. E quando um primogênito é resgatado, aí sim, né, muda tudo. Né? Eu tenho muitos testemunhos, eu tenho testemunho na minha vida, tenho testemunho na vida do meu filho, tenho testemunho na vida de muitas pessoas que eu já resgatei. Né? Tanto que isso é forte, tanto que isso é poderoso. Por quê? Como que eu fiz o resgate? Isso. O resgate é feito, depois eu até posso um dia falar a respeito, dar uma ministração sobre isso. O resgate é feito com a oferta de um cordeiro. Você oferece um cordeiro, e aí, para a pessoa, né, para o sacerdote que tem esse entendimento, ele ora, faz o resgate e o princípio é estabelecido. O princípio é cumprido. No caso, seria o valor de um cordeiro. Isso, que a pessoa pode fazer à vista, a pessoa pode fazer parcelado, mas é algo muito forte. Entendi. E aí é liberto esse primogênito. Na verdade, a partir do momento que cumpre o princípio, a maldição deixa de ter vez, de existir. E aí a bênção começa a acontecer. As bênçãos, as promessas sobre o primogênito começam a ser cumpridas pelo Senhor. Entendi. Tem alguma maldição sobre o segundo filho também, no caso, ou não? Não. Ou é só sobre o primeiro mesmo? É sobre o primogênito, entendeu? Só e aí, só que na Bíblia tem algumas situações que o primogênito perde o direito da primogenitura em virtude de algum outro, tá? Então, isso também acontece. Por exemplo, o Rúben, ele era o primogênito de Jacó,
Porém, ele usurpou o leito do seu pai, ele dormiu com uma das suas concubinas. E por isso, ele perdeu o direito da primogenitura que foi transferido para José. Então, aí tem que analisar caso a caso, entendeu? Entendi. Tá? Mas tem alguns filhos mais novos que receberam a primogenitura. Certo? Certo. Na verdade, o assunto é muito complexo. Eu tenho vários materiais sobre isso, tá? Chama a Evelyn e ela te passa. Eu tenho vários vídeos gravados a respeito disso para você entender melhor. Beleza, então. Muito obrigada, viu? Um livro também, por nada. Tá? É muito bom participar desse primeiro encontro com vocês. Amém. Obrigada, querida. Glória a Deus por isso. Fico feliz. Então, tá bom. Beijinho no coração. Deixa eu ouvir, por último, agora a Iramaia Figueiredo, e depois nós vamos encerrar a reunião. Fala, Iramaia. Abre seu microfone. Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim, boa noite. Ô, Luciana, eu caí aqui de paraquedas. Eu vi um réu seu no Instagram. Você que pensa que você está aqui de paraquedas. Eu estou buscando por libertação. Eu quero aprender sobre libertação. E eu moro na Europa, eu moro na França. Certo. E aqui onde eu moro no sul da França. Estou bem perto do mar Mediterrâneo. Então aqui a igreja. Aí. Eu estou em Marsella. Marsella, tá. Martigues, né? Que é do lado. Minha cidade é Martigues. Uhum. E aqui a igreja também é bem escasso. Mas eu já morei em Portugal, agora eu estou aqui na França. E eu estou buscando conhecimento sobre libertação. Na verdade, você está procurando libertação para você ou você tem chamado para ser instrumento de cura e libertação na vida dos outros? As duas coisas. Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nossa, tá chovendo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Chama a Evelyn, tá? A Evelyn, ela está a Evelyn é a moça que posta. Evelyn, dá um oi, fazendo favor, no grupo. Você tá no grupo no grupo de estudos, né? Por isso você recebeu isso. Então, a Evelyn vai dar um oi. Aí você vai fazer o seguinte: chama ela, que eu vou passar uma direção para ela te dar. Tá bom? Tá. Na verdade, tá bem. Porque qual que é a orientação? É importante, primeiro, você passar pelo processo de cura e libertação. E aí, depois, né, a gente começa a te orientar para você exercer esse ministério aí, porque aí na Europa é muito escasso. Demais. Demais. Qual que é a igreja que você frequenta? Eu frequento a Assembleia de Deus. Tá. Mas eu vou em Londres congregar para tomar a Santa Ceia uma vez no mês só. Meu Deus! Querida, na verdade, a gente ceia toda semana. Pois é. Na verdade, se você puder assistir online, apesar que você deve estar com 4 ou 5 horas a mais que a gente, né? 5 horas. 5 horas, mas acontece que o culto fica gravado. E eu achei bom esse horário, porque aqui é 9 horas, né? Da noite para mim, 9h20. Sim. E a live começou às 8 da noite aqui, horário para mim. Então, eu achei muito, muito interessante. Gostei. Falei, não, eu vou focar, mas... Glória a Deus. Aí você começou a falar do Shabat, eu fiquei meio sem entender. Eu falei, será que eu estou na reunião certa? Não, deixa eu te falar uma coisa. Claro que você está na reunião certa. Ai, meu Deus do céu. Mas estou aqui até o fim. Deixa eu te falar uma coisa, queridas. Eu falei no começo que vocês vão ouvir aqui, vocês não estão acostumados a ouvir em igreja normal. Exatamente. Mas, Iramaia, seja bem-vinda. Na quarta-feira, chama a Evelyn. Que eu também vou começar a colocar o link do culto nosso de quarta-feira no grupo de estudos. Eu ministro, né? E aí a gente ceia. Na quarta-feira é uma reunião com cara de culto mesmo. Então, a gente coloca o louvor, a gente ora, a gente lê um texto no começo, depois a gente tem a palavra, depois no final a gente ceia, né? Mais um culto mesmo. Então, para você poder ceiar, e você não precisa saber, meu Deus, da onde você está até Londres, misericórdia. É longe demais.
O bom é que o aeroporto é aqui pertinho, mas é 2 horas e meia para ir, 2 para voltar. Meu Deus do céu, não, querida. Seja muito bem-vinda com a gente, se ceia com a gente, entendeu? Ai, obrigado, E aí, pastor, o que você obrigado. precisar, a gente vai se falando. Ah, já tô mais feliz, já tô me sentindo mais acolhida. Glória a Deus. Eu tô buscando mesmo por libertação. Por Não. mim e pela minha casa e pela minha família. Glória a Deus. Não, eu fico feliz. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado. Por nada, por Um nada. abraço, paz do Senhor, fica com Deus. Para Abraço, você meus também, ó, irmãos. a Evelyn acabou de falar. A Evelyn acabou de se revelar no grupo, tá bom? Tá bem, eu vou chamar ela. Obrigada Então, tá pela bom, atenção. pessoal. Amém. Pessoal, que Deus abençoe. Um beijo muito grande no coração de vocês. Fiquem ligados no grupo. Na segunda-feira, a Evelyn já tem um material, né? A Evelyn vai compartilhar um material para vocês. Então, assim, começa a estudar tudo aquilo que a gente for colocando para vocês inteirando. E eu tenho certeza, pessoal, que a vida de vocês não vai ser mais a mesma, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo no coração e até o próximo estudo. Tchau, tchau para vocês.